Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, começando nesta sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Nosso programa de número 875. Na véspera do Dia de Luta do Povo Negro, Dia de Zumbi dos Palmares, nós vamos destacar a renda do povo brasileiro despencando, mostrando que não são apenas palavras, né? Porque muita gente se preocupa com a maneira, com a fala, com o teatro do capitão fascista do governo Bolsonaro. Mas muito pior do que as palavras são os resultados, as ações concretas do governo, né, do governo da direita, apoiado por toda a direita, que está fazendo despencar a renda do povo brasileiro. E os negros, a população negra, maioria da classe trabalhadora brasileira, os maiores alvos dessa situação, com recorde de desemprego e recorde de miséria. Nosso programa destaca também hoje pesquisa indicando que 79% dos brasileiros consideram que há racismo no Brasil. Vamos destacar aqui também a distribuição farta de riquezas do povo brasileiro. Não para os brasileiros, né, mas para os especuladores das bolsas de valores. A Petrobras e a Vale, que bateram um recorde de pagamento de dividendos. No programa também destacamos aí as prévias do PSDB. Já tem gente dizendo se sai ou não sai do PSDB, dependendo de quem ganhar. A possibilidade de que o partido acabe indicando o vice do Moro, mostrando aí a enorme crise da direita. Destaque no nosso programa as chantagens do PSDB, é parecido, o PSB chantageando Lula e o PT, tudo isso para tentar impor um vice impopular e sem voto, né? Vamos comentar aqui mais uma vez esse tema que foi destaque ao longo da semana. Destaque também na nossa programação o ataque calhorda, o ataque criminoso, calunioso contra o PCO, feito por um jornalista sem escrúpulos, ou que age totalmente sem escrúpulos, atacando o PCO de ameaça, acusando o PCO de ameaça de assassinato. A gente já foi acusado de tudo, acusado de roubar a carteira, roubar celular, né? O PCO, o que não falta são calúnias contra o PCO. E agora tem mais uma, né? O PCO acusado de ameaçar de morte jornalista que faz campanha caluniosa contra a esquerda revolucionária. Fique por aí que você vai saber mais sobre isso. Nós vamos destacar também na nossa pauta internacional o tribunal norte-americano absolvendo o manifestante que matou um homem branco que matou manifestantes em marcha antirracista nos Estados Unidos. Bom, todas essas notícias você vai compartilhar conosco, vai participar aqui do programa, que é interativo, né, que conta aí com a sua presença, e a gente pede, né, logo de começo, que vocês que já estão conosco aqui no nosso canal no YouTube, compartilhem a doidada do programa, chame todo mundo para assistir o resumo do dia na Causa Operária TV, porque comigo nessa sexta-feira, como de costume, está aqui o companheiro Expedito Mendonça. Boa noite, Expedito. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Boa noite, audiência aqui do programa Resumo do Dia nessa sexta-feira, véspera de ato nacional, né? Dia Nacional da Consciência Negra, manifestações em cidades importantes do país. Nós estamos aqui, eu e o companheiro Antônio Carlos, para trazer para vocês as notícias que já foram objeto aí do anúncio do companheiro Toninho. Nós vamos... tem uma pauta aí muito interessante, está recheada de assuntos aí que dizem respeito ao interesse dos trabalhadores, à luta de classes, e nós vamos iniciar o programa aqui sem maiores delongas, porque estamos aqui com um pouco do nosso horário já avançado. Vamos lá, Toninho, dar início. Ok. Bom, em primeiro lugar, mandar um salve aí
ainda que mais curto, mas não menos importante, para os nossos amigos internautas que já chegaram por aqui e que vão nos ajudar e já estão nos ajudando, compartilhando, né, e também contribuindo conosco. Né? Quem puder mandar aí o seu superchat, né, mandar o seu super sticker, como já fizeram por aqui, por exemplo, o companheiro Ernesto Abdala Filho, que chegou por aqui mandando o seu superchat, contribuindo para sustentar esse canal, essa imprensa independente revolucionária. Um salve aí para o Álvaro Faria, que chegou aí na hora e a gente atrasou. Ele perguntou aí se tinha alguém em casa. Estava batendo a porta, mas está aqui com a gente participando do programa. A Deise, o ao vivo, perguntando pela análise de amanhã. Nós vamos falar sobre isso, fazer um pouquinho de suspense, que amanhã tem atos, né? Um salve também para Cecília Maria. O Osni já chegou comentando sobre o episódio aí com o jornalista do DCM. Nós vamos falar daqui a pouquinho. A companheira Cecília Maria mandando o seu super sticker, contribuindo conosco. Muito obrigado pela participação e pela contribuição. Daqui a pouquinho a gente fala do pessoal comentando muito sobre a matéria aí do Kiko Nogueira, dizendo que o PCO ameaçou de morte. Veja só, o PCO ameaçou alguém de morte. E não é que ameaçou o Bolsonaro, não é que ameaçou aí um réu jornalista, defensor da política da esquerda pequeno-burguesa, né, de não denunciar, de não falar as coisas claramente, né, e de, pelo contrário, ocultar a situação. Bom, um salve para todos vocês que estão conosco no chat. Daqui a pouco a gente esclarece essa situação. Um salve, um abraço apertado aí para a companheira Adonise Meireles. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um presente que eu ganhei hoje da companheira Adonise. É muito legal. Daqui a pouquinho eu vou pegar, que está aqui do lado, eu acabei de chegar. Um forte abraço aí para o Sou Eu, para o LC29, né? O nosso abração. O pessoal está já comentando aqui, o André Constantino. Vamos mostrar a fala dele, que está servindo de pretexto. Na véspera do Dia da Consciência Negra, um pequeno burguês de esquerda resolve atacar quem? Justamente um negro. Né? Uma pessoa militante, favelada, né? E foi alvo aí dos ataques. Nós vamos falar sobre isso. Segura aí. Não se mantenha aí a sua... Você que está nos assistindo aí, não se impaciente. Mantenha calma. Daqui a pouco chega a hora da gente comentar o assunto. Um abraço para o Rio Catelli Digital também conosco. Para muita gente que está por aqui. Eu pulei o nome de um monte de gente, né? Porque a hora está apertada e nós já vamos direto para a pauta, né? Vamos começar aqui. Primeiro mostrar aqui no começo do programa, tem uma charge, né, que tem a ver com o tema, porque um tema da moda na direita é a censura. Né? A censura é tentar calar, né, aqueles que têm opinião diferente. Né? E a semana foi marcada pelas denúncias de que o governo Bolsonaro censurou até as tirinhas da Mafalda no Enem. Né? E está aí o protesto feito, a charge, mostrando aí a censura, né, da própria Mafalda, né, do personagem argentino, né, do mestre Quino, né, e que foi publicada aí no 247 pelo Nando Mota. Né? Essa charge também é significativa porque parece que tem gente que se reivindica da esquerda, mas que repete vergonhosamente a conduta da direita, de tentar calar a voz de quem pensa diferente. Não precisa pensar igual. Né? Pode discutir os argumentos, pode agora agir de maneira racista, preconceituosa, e censurar. Aí é um método típico da direita, como a gente viu aí no caso do Enem. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Na nossa pauta, a gente já começa, então, destacando aí o Estadão publicou hoje um editorial muito interessante. O editorial tinha como título "O caos no setor educacional é um projeto deliberado". Ou será que pela primeira vez nós vamos concordar, ainda que parcialmente, com o Estadão? Vamos ver o que o Expedito tem para dizer para a gente sobre esse tema.
como diz uma frase do Caetano Veloso, né, que tem uma música dele da década de 70, que ele fala: alguma coisa está fora da ordem mundial, né? Será mesmo? O reacionário Estadão publicou aqui um editorial que retrata exatamente, né, aí a realidade do que vem acontecendo no setor da educação pública no país, né? Os exames do... Bom, aqui vamos ter claro, é o dedo... mais uma vez aqui, a gente se depara com a interferência, né, isso, com o dedo sujo e mal cheiroso do governo Bolsonaro, do governo fascista, do governo golpista, liderado pelo capitão de extrema-direita Jair Bolsonaro, que interferiu diretamente, ou seja, uma interferência ideológica do Bolsonaro, que é apoiador da ditadura. Isso ele nem faz questão de esconder, muito pelo contrário, ele deixa isso sempre explícito, apoiador da tortura, e ele ficou descontente com questões lá do Enem, particularmente no que diz respeito à caracterização da ditadura militar de 1964, onde ele pediu para substituir o termo golpe por revolução. Veja bem, ele se trata de uma interferência que não tem nenhum conteúdo técnico, até porque ele não entende absolutamente nada de nada para opinar sobre nada, e um exame que é elaborado, né, isso por um instituto aí que tem uma credibilidade aí, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o órgão responsável pela aplicação do Enem. O órgão protestou através da educadora Maria Inês Fini, né, que é uma das idealizadoras, não é isso, do Enem em 1998. Ela se mostrou aí indignada também com essa interferência aí do governo, né, do governo Bolsonaro, da figura pessoal do presidente da República, né, isso que, sem qualquer justificativa técnica, mandou suspender, ou, na verdade, suspenderam, excluir pelo menos 20 questões das provas que desagradaram aí o presidente da República. Bom, junto com o ministro da Educação, que é um pastor presbiteriano absolutamente obscurantista, que não tem nenhum conhecimento de administração pública, não tem nenhuma familiaridade, né, isso, com os problemas da educação pública nacional, está ali exclusivamente para se contrapor do ponto de vista ideológico a qualquer aspecto progressista, né, de que ainda exista algum resquício progressista, porque é isso que o editorial fala, né? E nós somos obrigados a concordar com isso aqui, pelo menos dessa vez. E em parte, é uma ação deliberada no sentido da destruição e do ataque à educação pública brasileira, da educação pública nacional. Então, o seguinte, há questionamentos já do ponto de vista da judicialização do Enem, né? Tem entidades aí estão já movendo uma ação para suspender o Enem, né, e as provas não serem realizadas em função dessa interferência e desse patrulhamento ideológico, digamos assim, né, promovido pelo Palácio do Planalto aí contra, né, o caráter aí acadêmico e técnico das perguntas que estão colocadas no Enem. É mais um ataque do governo contra a educação, um governo que está dando continuidade à obra que foi iniciada pelos golpistas a partir da deposição da presidenta eleita, com o governo Temer, que ele iniciou uma obra de destruição com o congelamento dos recursos públicos, né, a PEC 95, chamada de PEC do fim do mundo. E agora a gente vê essa interferência grotesca do Ministério da Educação e do Palácio do Planalto neste exame que permite, né, os 3 milhões e 100 mil alunos que estão inscritos para prestar as provas, maculando a imagem do exame, né? Deixa aqui o nosso registro de o protesto, né? Deveria haver um protesto gigantesco nacional. A UNE, a UBS e demais entidades deveriam convocar um protesto generalizado
em todo o país contra essa interferência grotesca do Palácio do Planalto no Enem. Volto aí para você, companheiro Antônio Carlos. Embora a gente concorde aí com a crítica do Estadão, né, a interferência do governo, evidentemente que o caos, né, o Estadão se refere à bagunça do Enem como se, em primeiro lugar, como se o Enem fosse uma coisa que em si só já não é uma bagunça, né, porque o Enem é um filtro que exclui a maioria dos estudantes da universidade. Em segundo lugar, né, o que a nota do Estadão procura, de certa forma, ocultar, é que a política do governo não é simplesmente um problema de bagunça, mas é a política para acabar com o Enem. Né? É a política que tem a ver com a exclusão da população pobre da universidade, e mesmo nós não sendo favoráveis ao Enem, não somos favoráveis nem ao Enem, nem ao vestibular, e a nenhum tipo de filtro. Né? Nós defendemos, e a juventude do PCO, os educadores do PCO, defendemos que a universidade tem que ser aberta, né, para todos que concluam, que tenham o ensino médio e tenham acesso livre à universidade, como acontece, inclusive, em vários países capitalistas. Né? Veja-se o caso da Argentina, onde, com um diploma do ensino médio, você vai à Universidade Nacional de Buenos Aires e se matricula na universidade. Né? Veja-se o caso da Venezuela, um país pobre, e assim por diante. Então, é necessário desmascarar que a política visa desestimular o acesso à universidade. Né? Hoje, o Enem representa 50% das vagas dos estudantes pobres nas universidades, inclusive universidades ruins, universidades privadas, e é preciso, né, desmascarar, e aí o Expedito está super certo em dizer que falta, nesse momento, né, a presença das entidades estudantis, né, para se mobilizarem. Cadê a defesa dos estudantes? Né? É só firula, é só conversa fiada. Bom, eu sigo em frente, destacando aí a pesquisa que apontou que 79% dos brasileiros consideram, né, ao contrário do que diz a direita, né, que há racismo no país. Né? E a pesquisa também mostrou, a pesquisa data divulgada hoje na imprensa, apontou que 60% da população se diz favorável às cotas, né? São a favor das cotas nas universidades. Bom, também aqui nós destacamos só rapidamente que, embora as cotas, né, sejam o resultado de uma situação de exclusão, né, porque é preciso estabelecer cota porque não há vaga para todo mundo. Né? Então, obviamente, a nossa política, nós somos defensores de que haja livre ingresso na universidade, mas que enquanto essa situação não existe, como acontece hoje, né, é um direito, né, dos negros, dos movimentos de luta pelos direitos dos negros lutarem, né, para que haja, né, foi uma conquista limitada, né, a conquista da existência das cotas nas universidades públicas, e que elas precisam ser ampliadas, né, como parte da luta para acabar com o vestibular, para acabar com o Enem e qualquer tipo de restrição ao acesso às universidades públicas, que tem que ser garantidas, né, para toda a população, para os filhos da classe trabalhadora. Mas a pesquisa é importante que ela está indicando aí, né, que o pensamento desenvolvido da sociedade brasileira, que obviamente se contrapõe, né, não só à máfia direitista declarada, bolsonarista, que está no governo, mas a toda a direita golpista que pensa da mesma maneira que Bolsonaro e a sua quadrilha, né, apenas tem mais cuidado para falar, ou não fala assim em público, né, só implementa essa política na prática. Bom, enquanto faltam recursos para a educação, e por isso eles atacam o ensino superior, o regime golpista vem distribuindo dinheiro das riquezas nacionais. Né? E para falar sobre esse tema, mostrar como é que isso aí acontece em duas empresas, uma ainda estatal, parcialmente estatal, e outra privatizada, o companheiro Expedito vai dar os dados aí sobre a Petrobras e a Vale. É um verdadeiro festival de distribuição de dinheiro aqui, não para o povo, não para
beneficiar a população pobre e explorada do país. Mas são 136 bilhões, veja bem, não são milhões, estou falando em bilhões, 136 bilhões em dividendos que serão distribuídos por duas empresas nacionais. A Petrobras, né, que caminha a passos largos para a privatização, está aí na alça de mira dos golpistas para ser privatizada, e a outra que foi entregue de mão beijada no governo Fernando Henrique para a iniciativa privada. Essas duas empresas somente, elas estão brindando os seus acionistas, né, isso com 136,4 bilhões, só nesse ano de 2021. Né, vão ser distribuídos mais de 1 milhão para mais de 1 milhão de acionistas, sendo 850 mil da estatal e a Petrobras e quase 300 mil da mineradora. Ou seja, é uma farra assim gigantesca. Lembrando que a Vale é a mineradora responsável pela tragédia lá em Minas Gerais, em Mariana, no ano de 2015. E que tem aí os melhores advogados dentro da sua empresa exatamente para tirar, né, a empresa, para defender a empresa dos crimes que ela comete, dos crimes ambientais que ela comete aí, onde ela chega com a exploração, como foi o caso da tragédia de Mariana, que está até hoje sem reparação e sem que nenhum deles, dos responsáveis, tenham sido punidos e presos. No caso da Petrobras, não é isso? A empresa abriu aí o seu capital e, né, parcialmente, né, na medida em que ela tem ações ainda que são estatais, mas ela distribuiu também uma farta quantia aí para os seus acionistas. Ou seja, enquanto o povo brasileiro come osso, enquanto o povo brasileiro está na fila do caminhão de lixo, disputando com os urubus lá, os restos de comida, e tendo que cozinhar pé e orelha de frango, os tubarões aqui das duas empresas gigantescas aqui devem estar aí comendo lagosta e tomando uísque, comemorando a farta distribuição de dinheiro do lucro obtido somente nesse ano de 2021. Agora, um detalhe final. Sobre esse valor não incide, ou seja, sobre esses dividendos não incide imposto de renda. Sabiam disso, companheiros? Não incide imposto de renda. Portanto, é um dinheiro que entra limpinho na conta dos acionistas e tal. Ou seja, quem é que não quer uma mamata dessa, né? Quem é que não quer viver num paraíso desse aqui, não é isso? Então, essa é a situação. Os criminosos aí que recebem o lucro fácil da especulação aí nas bolsas estão aí comemorando, enquanto o povo brasileiro está aí morrendo à míngua e tendo que fazer fila para aguardar os caminhões de lixo chegarem nos lixões aí para dividir com os urubus os restos de alimentos. Volto para você aí, companheiro. Ok. Destacando agora alguns pontos da nossa pauta política. Começando, em primeiro lugar, nesse final de semana, estão previstas para acontecer aí as prévias do PSDB, o maior partido da direita tradicional, né, partido que ocupa aí o governo do estado mais rico do país já há quase 3 décadas, São Paulo, que governou e promoveu uma verdadeira destruição da economia nacional na década de 90, nos anos 90, com o Fernando Henrique Cardoso, e que esteve à frente de toda a ofensiva da direita, junto com o imperialismo, que levou aí a derrubada, ao golpe de Estado, a derrubada da presidenta Dilma, e é um dos pais, né? Não quer assumir a paternidade, né? Nem quer fazer teste de DNA, mas não precisa, é público para todo mundo, que é um dos pais do governo Bolsonaro, né? Com o seu candidato aí em 2018 sendo abandonado, inclusive, pelos seus candidatos, que foram diretamente apoiar o Bolsonaro, né? O partido se virou para impedir, através da fraude, primeiro com a prisão do Lula e depois com a manipulação para impedir a vitória da esquerda nas eleições. Pois bem,
o PSDB que realiza a fraude. Nós falamos aqui ao longo da semana da crise. Primeiro, a discussão se adiava ou não adiava a fraude. Bom, e hoje uma declaração, veio a público uma declaração do próprio presidente do PSDB, o Bruno Araújo, né, que disse o seguinte, que admitiu a hipótese de que o partido sequer tenha candidato presidencial nas eleições. Eles estão fazendo prévias para escolher o candidato, mas o presidente do partido admitiu a hipótese de que o partido não tenha a cabeça de chapa e componha uma chapa, preste atenção, com o ex-juiz, o juiz parcial fascista, o Sérgio Moro, que foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal nos casos dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, a declaração do Bruno Araújo, quando foi questionado pelo jornal O Globo, né, que está mostrando aí todo o empenho em levantar a candidatura do Moro, se havia a possibilidade de que o vencedor das prévias viesse a ser um vice na chapa mais viável da terceira via, indicando que poderia ser a candidatura do Moro. E o presidente do PSDB declarou textualmente: só é protagonista quem tem capacidade de liderar. Vai depender do grau, competência e qualidade do escolhido no domingo. Né? E acrescentou: todas as composições que estejam distantes do ex-presidente Lula, aí, para disfarçar, ele disse também, e do presidente Bolsonaro, serão objeto de abordagem e conciliação a partir de domingo. Né? Então, deixando claro o seguinte, que para derrotar o Lula, né, o PSDB está disposto até a ceder a cabeça de chapa, e é óbvio, né, como fizeram em 2018, até mesmo apoiar o Bolsonaro. Né? Porque a conversa é essa, de que é contra o Lula e o Bolsonaro, mas, na realidade, todo mundo sabe, né, e esses anos de governo Bolsonaro deixaram evidente que o Bolsonaro, apesar de falar demais e ser destrambelhado e de ter atritos aí, obviamente, com a política de setores do PSDB, vem cumprindo, no fundamental, a política dos tucanos, que é atacar os trabalhadores, distribuir a riqueza nacional para o capital imperialista, favorecer os bancos, ferrar com a vida do povo. Bom, por falar em banqueiro, né, por falar em bancos, a campanha da direita para desmoralizar a candidatura do Lula, né, defendendo que ele tenha como vice um golpista, um inimigo dos trabalhadores, um elemento totalmente antipopular, né, defensor das privatizações, defensor da perseguição aos servidores públicos, da destruição do ensino público. Quer dizer, um anti-Lula, né, uma pessoa que é o contrário daquela expectativa que a população tem no Lula. Essa campanha ganhou um reforço, né, segundo divulgado por um jornalista, a candidatura do Alckmin ganhou um reforço. De quem é que está apoiando a candidatura do Alckmin para vice do Lula, o companheiro Expedito? Veja bem, companheiro Antônio Carlos e companheiros que nos acompanham aqui nesse resumo do dia. Eu não sei nem como dar uma notícia dessa aqui, devido ao caráter aqui absolutamente esdrúxulo disso que vem acontecendo. A tentativa de desmoralização da campanha da maior liderança operária e popular do país, líder de todas as pesquisas de opinião para ganhar a eleição, inclusive no primeiro turno, está sendo aí objeto desse bombardeamento, né, por conta do nome que vem sendo ventilado, de um dos nomes, né? O Lula disse, inclusive, que já lançaram 32 nomes de vice para ele, né? E um deles é esse que vem ganhando espaço aí e agora sendo defendido por empresários e banqueiros que mostram uma receptividade ao nome de Geraldo Alckmin, que já recebeu a devida qualificação aí pelo companheiro Antônio Carlos, dispensa maiores apresentações, né, para integrar aí a vice-presidência na chapa
do líder de todas as pesquisas, daquele que vem sendo, né, ovacionado aí por onde passa, agora na Europa, inclusive, né, recebido por todas as mais importantes lideranças aí da centro-esquerda europeia, aplaudido lá no Parlamento Europeu. O senhor Alckmin está tentado a ser o vice do ex-presidente Lula. Ou seja, óbvio, né? Uma figura dessa completamente inexpressiva, sem nenhuma representatividade, que tem um passado marcado de ataques, de repressão contra os trabalhadores, contra os servidores públicos do Estado de São Paulo, está se colocando aí todo, né, garboso para integrar aí a vice-presidência na chapa do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de uma campanha, né, de mais uma forma de atacar, de solapar a candidatura, né, popular do ex-presidente, né, levantando nomes aí, ainda que seja a nível de cogitação, que o presidente vem desmentindo, mas se trata disso que o companheiro Antônio Carlos falou. É uma campanha para tentar desmoralizar, encurralar a candidatura do Lula com uma figura dessa que tem um passado absolutamente nefasto e um currículo, uma ficha corrida de serviços prestados contra os trabalhadores, contra o povo paulista, e só tem esse currículo, ele depõe, não contra o Geraldo Alckmin, porque ele não está nem aí para isso aí, e foi isso que ele fez, mas depõe contra a candidatura popular e que está aí em todas as listas de liderança de todas as agências de pesquisa, inclusive aquelas mais manipuladoras, são obrigadas a reconhecer a liderança do ex-presidente Lula. É mais um ataque, mais uma campanha da direita cínica, corrupta, golpista, para tentar desacreditar a candidatura disparadamente preferida de todos os trabalhadores e do povo brasileiro, que é a candidatura do ex-presidente Lula. Volto aí para você, companheiro. Ok. No nosso chat, o pessoal comentando muito esse tema, e eu gostei aqui da frase do nosso amigo aqui, membro do nosso canal, que tem como nome, pseudônimo, Mídia Mentirosa. Então diz o seguinte: frente ampla, pega o picolé de chuchu e enfia lá no sul. Né? O pessoal Exato. Comentando por aqui, e eu destacando aqui o seguinte: como parte dessa campanha, mostrando o caráter reacionário, né, e que o objetivo nada mais é do que fazer naufragar, né, a possibilidade de vitória do Lula, de um candidato da esquerda, né? Ao longo dessa semana, a gente usou aqui a expressão do companheiro Edson, comentarista esportivo, colocar um argentino para jogar no time do Brasil, para fazer o Brasil perder, obviamente, o jogo. Bom, complementando toda essa iniciativa da direita golpista, da imprensa, né, que está em clara campanha a favor do Alckmin na chapa do Lula, até para revitalizar a imagem do Alckmin, que está por baixo. Teve aí pouco mais de 4% dos votos válidos em 2018. Bom, não acrescenta absolutamente nada, né? Divide, traz para dentro do Lula, para dentro da chapa do Lula, um cavalo de Troia na campanha do Lula, né? Defensor das privatizações, de tudo que é contrário aos interesses do povo brasileiro, né? E como o Lula afirmou, isso deveria ser para somar, né? E não para semear divisão e confusão. Bom, mas dentro da esquerda, né? Dentro dos setores que se dizem aliados do PT, que foram aliados do PT sempre para tirar alguma vantagem. Por exemplo, na última eleição, esse partido não apoiou o PT, mas chantageou o PT, né, para que o PT, por exemplo, retirasse candidatos seus em alguns estados. Nós estamos falando do PSB. Bom, e mostrando claramente a chantagem, né, a imprensa hoje deu largo destaque, vem dando destaque nos últimos dias, o que o PSB realizou uma reunião no meio dessa semana em Brasília, reunindo aí
alguns expoentes do partido, para impor condições ao PT para garantir o Alckmin na chapa de vice do Lula. Bom, já pela afirmação que o PSB vai impor condições, né? Essa foi a manchete. Numa outra manchete também se dizia o seguinte: o PSB condiciona filiação de Alckmin a apoio do PT em 5 estados. E outra, PSB condiciona o Alckmin vice de Lula a cabeça de chapa em 5 estados. Bom, então olha só a situação. Querem trazer um submarino infiltrado, né, para dentro da chapa do PT, um anti-Lula, né, um elemento da direita convicto, apoiado em São Paulo, inclusive ligado aí ao Opus Dei, nos setores mais reacionários da Igreja Católica, né, setores aí ultra, mega reacionários. Bom, e as exigências, né, supostas exigências do PSB para que isso aconteça, é que o PT entregue tudo, quase tudo, né, no apoio aí ao PSB. A exigência seria o seguinte: o PT teria que apoiar a chapa do PSB como cabeça de chapa no Acre, estado tradicional que já foi várias vezes governado pelo PT, no Espírito Santo, em Pernambuco, né, que está nas mãos do PSB até hoje, porque o PT se dividiu e apoiou a família Campos, né? No Rio de Janeiro, com o Marcelo Freixo, né? Aquele que dizia que defender a liberdade do Lula não unificava a esquerda, né? Que era contra que isso fosse uma bandeira de luta da esquerda quando o Lula estava para ser preso, foi preso. Bom, e São Paulo, eles não querem nada, eles só querem todo o Sudeste, né? Só São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Pernambuco, um dos estados mais importantes do Nordeste, e o Acre, né? Um estado tradicional com várias gestões, vários governos do PT. Bom, essa aí seria a política de exigência anunciada aí, né, segundo a campanha da imprensa golpista, para que o PSB apoiasse, filiasse o Alckmin ao partido e entregasse ele embrulhado para presente. Vão ter que embrulhar muito para tentar disfarçar, né, o cheiro mal cheiroso, o caráter ruim, né, dessa candidatura que é nociva, que não tem nada a ver com o interesse dos trabalhadores, que é a candidatura do Alckmin, e uma política de chantagem contra o PT. Né? E é por isso que a própria militância do PT vem se rebelando em todo lugar, rejeitando essa política, né? E quem tem os setores classistas, combativos de toda a esquerda que apoiam o Lula, não veem nem de modo algum com bons olhos essa situação. Bom, nós vamos avançar na nossa pauta, né? Esse tema com certeza vai dominar, vai ter presença nos próximos dias, mas nós vamos falar aqui agora, na véspera do Dia da Consciência Negra, vamos falar de dados que falam da situação da classe trabalhadora e do povo negro, e vamos começar, e vamos depois também falar dos atos, é claro, mas ainda tem mais notícia, hein? Daqui a pouco nós vamos falar dos ataques do Kiko, do Rovai, contra o PCO, a mais nova acusação do PCO, de que o PCO está ameaçando gente de morte. Ó a desculpa para tentar censurar o PCO. Daqui a pouquinho a gente fala desse tema aí, o pessoal está aguardando. Mas antes, vou passar para o companheiro Expedito destacar aí os dados, a pesquisa do IBGE, que apontou a queda da renda média dos brasileiros. Vai lá, com você, Expedito. Então, essa pesquisa foi realizada aí agora nesse ano, né? Para demonstrar exatamente aqui uma das situações que mais afetou aí a renda, né, do povo trabalhador, aí dos trabalhadores, e o sentido geral aí do golpe de Estado, que veio exatamente para atacar as condições de vida da população e a subtração, né, digamos assim, da renda
dos trabalhadores, né? É uma pesquisa do IBGE. Opa, variou o sinal, voltou para mim. Voltou para mim enquanto variou a internet. Deixa eu seguir aqui, comentando a notícia que estava sendo dada pelo companheiro Expedito, que justamente destaca que estudo da PNAD contínua do IBGE, que foram divulgados hoje, nessa sexta-feira, mostrando o seguinte, que em 2020, do total de 211 milhões de brasileiros, 128 milhões, portanto, 61%, tinham algum rendimento, mas a renda média obtida de todas as fontes diminuiu se comparada a 2019. Né? E a pesquisa mostrou o seguinte, que em 2020 a renda média desses trabalhadores caiu de R$ 2.292 para R$ 2.213. Quer dizer, a variação de 2019 para 2020 foi uma queda de menos 3,4%. Né? É o menor patamar desde 2012, né, quando essa renda era estimada em R$ 2.250. Veja só, graças ao governo Bolsonaro, graças à política da direita, a renda média retrocedeu em 8 anos, né? Isso já descontado a inflação, né? Comparado 2020 com 2012, 2012, R$ 2.250. 2020, 8 anos depois, R$ 2.213, mostrando aí a clara, acentuada queda, né? Situação que, infelizmente, se intensifica com o desemprego. Bom, e a situação só não foi pior, né, com o pagamento do auxílio emergencial. Né? Mesmo assim, né, isso foi feito aí com muitos beneficiários substituindo o Bolsa Família pelo auxílio emergencial, né? O que fez cair de 14,3 para 7,2 o número de domicílios atendidos. Né? Então, a situação vai mostrando aí cortes e ataques aos trabalhadores por todos os lados. Bom, e aí eu completo já com a notícia seguinte. Né? Obviamente que, no meio dessa situação, os maiores atingidos, né, é a população negra, pobre, trabalhadora, né, que constitui a maioria, a população negra, que é a maioria da classe trabalhadora, da classe operária brasileira. A PNAD contínua, né, com o estudo Rendimento de Todas as Fontes, também constatou o seguinte, preste atenção nesse dado aí que é importante, que o rendimento médio mensal das pessoas que ganham 1%, né, dos mais ricos, do grupo do 1% com melhor rendimento, a renda dessas pessoas, desse 1% da população, coisa de 2 milhões e um pouco mais de 2 milhões de habitantes brasileiros, a renda média foi de R$ 15.816 por mês. 15.816. Isso foi a renda média da população mais rica, né, do setor mais rico da população. Bom, isso enquanto, né, para os 50% mais pobres da população, a renda média dos 50% mais pobres foi de R$ 453 por mês. Então, 50% da população, renda média R$ 453. 1% com maiores rendimentos, renda média R$ 15.816. Isso aí dá 34,9, 35 vezes, né, o rendimento médio dos mais ricos é 35 vezes maior do que o rendimento dos 50% mais pobres. Né? Quer dizer, mostrando aí o avanço da concentração de renda, da miséria da população, né, atingindo pesadamente a população negra. Bom, o companheiro Expedito voltou e eu vou passar para ele justamente divulgar uns dados em relação à população negra no que diz respeito ao desemprego. Com vocês, Pedro. O 70
71,4% dos 8,9 milhões que perderam o emprego na pandemia eram negros. Ou seja, 3/4, não é isso? Quase 3/4. 3/4 seriam 75%, mas os números falam em 71,4% dos 9 milhões que perderam o emprego na pandemia, ou seja, eram negros. Ou seja, um ataque assim gigantesco, quase que inacreditável, né, contra esse segmento social já barbaramente sacrificado, explorado, oprimido, violentado, não é isso? Discriminado, né? Esse foi o alvo direto aí da pandemia e da política dos patrões de demissão aí durante a pandemia, que ainda não está controlada no país, ou seja, mais demissões e mais situação de segregação ainda vai ocorrer. Bom, isso demonstra, né, claramente que não há esse mito da democracia racial no Brasil exatamente a palavra, é um mito, né? Não existe isso aqui no país. Nós estamos vendo que a população negra é a que mais sofre com a situação de tragédia social que nós estamos vivenciando no país nesse momento, né? Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, um total de 8,9 milhões de trabalhadores e trabalhadoras perderam o emprego ou deixaram de procurar por achar que não conseguiriam a recolocação no mercado. Deste total, o número agora o percentual representa 6,4 milhões desse contingente eram negros ou negras e 2,5 milhões não negros. Ou seja, é um número assim espantoso e que não deixa dúvida nenhuma sobre qual é o segmento social no país hoje mais atingido por todas as mazelas, não só o problema da pandemia, né? Todas as outras mazelas vivenciadas pelo país atinge mais aqueles setores mais vulneráveis do ponto de vista social, e os negros estão nesse meio, né? Isso, nessa situação. Portanto, mais do que nunca é necessário a população negra sair às ruas, se organizar, se juntar aos setores da classe operária, aos trabalhadores, aos estudantes, né? Isso, aos desempregados, para dar fim a este governo de sofrimento, de dor e tragédia. Amanhã, os negros têm o seu Dia Nacional da Consciência Negra, protestos em quase todas as cidades mais importantes do país, e a população negra deve ir para as ruas e demonstrar sua indignação, exigindo fora Bolsonaro e Lula presidente. Volto aí para você, companheiro Antônio Carlos. Seguimos daqui, antes de entrar num tema importantíssimo do nosso programa de hoje, os novos ataques aí, histéricos aí ao PCO. Agradecer aqui aos super stickers que mostram aí a compreensão e a solidariedade dos companheiros com o nosso canal, do companheiro Jesus Era um Humano e do Ao Vivo. E você também que ainda não mandou aí o seu superchat, o seu super sticker, aproveite aí para contribuir, né? E esse tema agora, mais do que nunca, vai mostrar a importância, né, de uma imprensa independente, combativa, né, para que os revolucionários não fiquem nas mãos nem da imprensa burguesa, que não há nenhuma chance, né? Quando a imprensa capitalista dá espaço para alguém, é para procurar atacar, porque está preocupado, né? Ou porque comprou determinados setores. Bom, e a gente vê que, infelizmente, tem todo um setor da imprensa de esquerda, da imprensa alternativa, que se vê pressionado, né, pela campanha da direita. Pressionado e, às vezes, turbinado, né? Turbinado das mais distintas maneiras, como a gente vê aí em setores da esquerda sendo propinados, aí, estando na folha de pagamento, né, de instituições ligadas ao imperialismo. E foi justamente essa denúncia, a reportagem maravilhosa, com fatos, né, com evidências, com todo um estudo realizado pelo Diário Causa Operária, que deu lugar a um debate no interior, inclusive, da imprensa alternativa,
de muitos setores da esquerda pequeno-burguesa pressionando, né, para que canais da imprensa, considerados da imprensa de esquerda, fechassem aí espaços, né, para a divulgação do PCO. Ou seja, claramente uma forma de censura, né? Bom, e aí nós precisamos destacar que nós já tínhamos visto essa situação lá atrás, quando setores ligados aí ao Ciro Gomes e a outros setores reacionários resolveram, né, por conta da política do PCO, né, junto com a esquerda do PT, de se mobilizarem contra a infiltração da direita, né, nos atos pelo Fora Bolsonaro, infiltração que ia levar, como está levando aí, a um ataque, a uma tentativa de destruição do movimento. Teve gente que saiu em defesa, né? Saiu em defesa do PSDB e, para defender o PSDB, tentaram armar, né? Tentaram impingir ao PCO a pecha de que o PCO tinha batido em mulheres, tinha roubado carteira, tinha roubado celular, né? Coisas assim sem nenhum fundamento, que ninguém conseguia apresentar uma única prova de nada do que era dito, e que ficou evidente para todo mundo que era uma campanha política para defender a participação do PSDB. Né? Porque vocês vão olhar que todos os acusadores, né, em nenhum momento se colocaram contra a presença da direita. Bom, agora a gente vê elementos, esses mesmos setores, gente que participou daquela campanha lá atrás, fazendo uma nova campanha. Agora, a acusação, né, que vem do jornalista Kiko Nogueira, né, é de que o PCO teria ameaçado de morte, teria ou ameaçado de morte, e que teria feito isso através do companheiro André Constantini. Veja só a que ponto nós chegamos. Bom, em primeiro lugar, nós vamos mostrar o vídeo, né, que estão usando como um pretexto para essa acusação, a fala do companheiro André Constantini no programa Tição. Mas antes eu queria destacar o seguinte, que os responsáveis pela acusação, pela campanha caluniosa, primeiro, eles não atacam ninguém, né, que ajam contra a esquerda e contra o movimento dos trabalhadores. Eles passam pano para a direita, né? E agora, na véspera do 20 de novembro, eles vão atacar um líder negro favelado com mentiras, com calúnia, que não tem nada a ver com aquilo que o companheiro André Constantini disse. E eles fazem isso, eu queria destacar, porque eles acham que o companheiro não pode se defender. É uma atitude covarde, é uma atitude de censura. Já haviam, eu queria destacar aqui, o pessoal acompanhou pela semana, que haviam anunciado a saída do companheiro Rui Costa Pimenta do programa que ele participa lá no DCM, no Diário do Centro do Mundo. É bom lembrar, só para que fique claro, o companheiro Rui não era empregado do canal, né? Não recebia nada pela sua participação, garantia uma audiência significativa e num programa de boa qualidade, realizado lá com um jornalista experiente e que é o companheiro Leandro Fortes, né? E que, bom, aí o comando, os donos do canal, né, resolveram, insatisfeitos, né, sem ter como argumentar, começaram a caluniar o partido, a defender, né, diante das denúncias documentadas, com declarações, inclusive, dos próprios das pessoas denunciadas, de que elas estavam aí sendo pagas, estavam na folha de pagamento de órgãos do qual participa, como é o caso do IRE, gente ligado aí ao golpe de Estado, general Etchengói, né, que é entidade que recebe, que tem vínculos com órgãos ligados aí à CIA, e etc. Ao invés de argumentar jornalisticamente, por incapacidade de fazê-lo, né, e no afã de defender aí os setores que defendem essa política, que buscam uma aliança com a direita, que são defensores da Frente Ampla, passaram primeiro a censurar a própria participação do companheiro Rui e, em segundo lugar, né, saíram agora, nas vésperas do Dia da Consciência Negra, com esse ataque que nós consideramos diretamente racista. Né? E é racista porque eles procuram se apresentar como se eles fossem superiores. Eles estão acostumados a tratarem os negros,
né, dessa maneira escrota, como se fossem gente inferior, porque eles se consideram como figurões e os negros são seus súditos. Então, nós vamos mostrar a fala do companheiro André Constantini e vamos ver se vocês acham aí alguma ameaça de morte, né, cínica, e depois nós vamos esclarecer esse problema de que o PCO teria acusado de morte, né, o Kiko Nogueira. Mas vamos mostrar a fala que está sendo usada como um pretexto, né, depois que já tinha se estabelecido a censura, depois que havia toda uma campanha contra a denúncia jornalística, né, feita pelo Diário Causa Operária. Vamos mostrar aí a fala que se viu que está sendo usada como pretexto, né, para esse novo ataque calunioso contra o Partido da Causa Operária e contra o companheiro André Constantini. Vai lá, pode o Boulos, né? Mas não dá pra gente. O Boulos é intocável. Eu quero mandar um recado pro Boulos. Olha, falta muito fermento para esse Boulos crescer. Você se acha, cara. Você se acha. Você não é isso tudo, não. Né? Você se acha. Você, às vezes, quer se equivalar ao Lula. Quem é você, Boulos, perto do Lula? Falta muito fermento para você crescer. E não pode criticar o Boulos. Quando eu falo que o identitarismo é a maior cortina de fumaça consolidada e construída pelo imperialismo, eu vou além. O identitarismo é uma das formas que o imperialismo utiliza para silenciar os verdadeiros revolucionários e silenciar as discussões que são emergenciais que sejam realizadas na esquerda brasileira. É isso. Você não pode criticar a mulher, você não pode criticar o gay, você não pode criticar o negro. Se você criticar o negro, a posição política dele é racismo. Se você criticar a mulher, a posição política dela é machismo. Se você criticar o gay, a posição política dele é homofobia. Porra, vamos se fuder, porra. Vamos se fuder pra lá com esse identitarismo, porra. Vai se fuder, pessoal. Vai se fuder, ô Boulos. Vai se fuder, ô Jones Manuel. E vai se fuder também o Kiko do DCM. Porque foi isso que ele fez. Ele fugiu do debate político e mandou todos os militantes do PCO tomando o cu. Isso não é debate político. Acho que você tem que respeitar. Ele ficou tão desesperado lá em proteger o Boulos que ele mandou todo mundo tomando o cu. Eu falo porque eu assisti a live. Então, assim, vão se fuder a vocês. Agora tem uma esquerda que discute política e que está palmeando vocês. Vocês estão palmeados. Os frente amplistas, a quinta coluna, está todo mundo palmeado, porque vocês são os primeiros que a gente vai pegar. Vocês são os primeiros que a gente vai caçar. Vocês não têm sombra de dúvida. Quero mandar um recado para vocês. Reformistas, eleitoreiros, desgraçados. Vocês são uma doença na esquerda. Eu não preciso da justiça burguesa. Eu tenho justiçamento. Eu não preciso da polícia burguesa. Eu tenho os comitês de autodefesa. Está aí o companheiro André Constantini, um negro favelado, militante de esquerda, revolucionário do PT, né? Um companheiro que todos sabem não é do nosso partido, né? Será muito bem-vindo se em algum momento ele quiser vir para o PCO, mas não é militante, é um militante público, combativo, com posições, né? Claro, membro do diretório do PT, e como muitos companheiros do PT, nosso aliado na luta contra o golpe, na luta contra a prisão do Lula, na luta contra a infiltração da direita nos movimentos da esquerda. Bom, e aí o companheiro, né, que soltou aí toda a sua indignação, sua colocação combativa, né, dizendo que não aceita essa política de frente ampla, fez uma colocação política, né, expressou a sua revolta do seu jeito, e pequeno burguês, ele gosta de ser paparicado, né? Vira um negro, um militante, que não é professor da universidade, né, que não tem aquela fala macia, né, desses centristas, dos parlamentares que ficam aí puxando o saco da direita, né, que ficam fazendo média com a direita golpista, que ficam estendendo o tapete para o Ciro Gomes, para o Dória, para frente, para a terceira via, né? Ele não tem papas na língua, fala a linguagem popular, combativa, e aí, por isso, o companheiro foi, de maneira preconceituosa, atacado, né? Nós queremos dizer que totalmente indevido. Bom, e vamos deixar claro, né?
E aí o Kiko, com a ajuda aí agora do Rovai, né, que comprou a calúnia, como no caso do roubo do celular, comprou a calúnia, acusando o PCO até de roubar celular, de agredir mulheres, etc. e tal, acusou agora o companheiro André, que é do PT, né, de estar sendo porta-voz, né, de ter ameaçado de morte, né, o Kiko Nogueira. Totalmente absurdo, né, é uma calúnia. Né? Nós queremos dizer que, inclusive, o departamento jurídico do PCO, a direção do partido, está estudando as devidas medidas legais. Nós vamos tomar as devidas medidas legais. É um abuso contra o companheiro André, é uma tentativa de calar, é tentativa de censura, né? Na semana da censura do Enem, em que a direita usa do método da censura para calar todo mundo que é seu adversário político, né? Até mesmo gente ligada ao governo. Nós vemos aí gente da esquerda pequeno-burguesa, defensores aí dessa esquerda frente amplista, né, se posicionar dessa maneira totalmente preconceituosa. Nós queremos dizer o seguinte: debate político não é racismo. Acusar um negro, pai João, né, pelego, pilantra, traidor dos trabalhadores de fazer isso aí não é racismo. Agora, atacar o companheiro André Constantino, procurar esse tipo de falsificação, está diretamente ligado, inclusive, à posição social do companheiro. Né? Está ligado à posição combativa que o companheiro tem dentro do PT. Né? Eles não atacariam, por certo, aí um pequeno burguês do PT, um professor universitário, um deputado, dessa maneira, porque eles não atacam ninguém, né? Ninguém que seja defensor dessa política de conciliação. Bom, fica aí não só nosso repúdio a esse tipo de atitude. Nós vamos tomar as devidas medidas. Nós não estamos mendigando espaço, né, em nenhum canal que seja subserviente aí à política da direita. Nós vamos a qualquer lugar. Né? O companheiro Rui, por exemplo, acabou de ser convidado, né, e vai participar do programa Pânico da Jovem Pan, né, para defender, e porque nós vamos a todos os lugares, onde a gente for convidado, nós vamos aí defender a posição dos trabalhadores. Então, vai ser entrevistado. Né? Nós já tivemos aí inúmeros canais, a gente fala em qualquer lugar, mas isso, da nossa parte, do PCO, nunca significou abrir mão dos seus princípios e de expressar claramente as suas posições. E, para isso, nós lutamos contra a censura a todos os órgãos da imprensa, da esquerda, né, da imprensa alternativa, e nós também procuramos, com a ajuda de vocês, né, que estão aí nos assistindo, construir esse canal independente, alternativo, combativo, revolucionário, sem rabo preso, com a direita e com a esquerda pequeno-burguesa e com qualquer tipo de subvenção. Né? Aqui ninguém vai calar o PCO, né? Nem a ditadura militar calou o PCO, nem a direita fascista calou o PCO. Não vai ser ninguém com calúnias, nenhum jornalista mal intencionado, né, defensor da política de conciliação com a direita, que vai fazer isso e vai agir contra companheiros do PT, vai agir contra companheiros da esquerda, companheiros de luta, dessa maneira totalmente que deve ser repudiada. Bom, companheiro, nós, pela importância dos assuntos, a gente chegou no limite da hora, mas eu vou passar para o companheiro Expedito para ele falar de um tema muito importante, para a gente estar no finalzinho do nosso programa, que é destacar e reforçar o convite para que todo mundo, mais do que nunca, nós queremos aí a sua participação, você que está nos assistindo, né, no Bloco Vermelho, amanhã, nos atos do Dia de Luta do Povo Negro. Né? Porque para nós, para o coletivo João Cândido, né, não é um problema de consciência, é um problema de luta. É o Dia de Luta do Povo Negro, que acontece amanhã, e é preciso ir às ruas para lutar pelas reivindicações do povo negro, por fora Bolsonaro e por Lula presidente. Com vocês, Pedro. Você falou, oficialmente o dia é Dia Nacional da Consciência Negra, não é isso? Mas não basta apenas a consciência. Para além da consciência, é necessário a organização, é necessário a ação. Ou seja, organizar o contingente negro, esse contingente que nós acabamos de falar aqui, que tem sido o mais atacado, o mais barbaramente humilhado, né?
inclusive por aqueles setores que se dizem defensores dos trabalhadores, mas nós estamos vendo muito bem qual é a defesa que eles fazem do povo negro, não tem nada a ver com as necessidades reais e vitais do povo negro. Portanto, o coletivo João Cândido e o Partido da Causa Operária, né, o programa Tição, está aqui dirigindo um amplo chamado a todos os setores aí que compõem as organizações do movimento negro, no sentido de ocuparem as ruas do país amanhã para demonstrar que a luta contra a extrema-direita, a luta contra a pauperização, a luta contra a piora das condições de vida do povo negro e de toda a classe trabalhadora brasileira, mas os números mostram que, em particular, é a população negra que vem sendo atacada duramente pelas políticas dos golpistas. Esse é o setor que necessita estar nas ruas amanhã para se juntar ao restante do contingente dos trabalhadores brasileiros, dos populares, dos estudantes, para uma resposta contundente aos golpistas, exigindo fora Bolsonaro e Lula presidente. Os atos vão se realizar nas principais cidades do país, com destaque para aquelas cidades mais importantes, mais populosas, né? Isso com um contingente maior de trabalhadores, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília também, e Salvador, né, na Bahia, onde temos aí o maior contingente de concentração da população negra do país, é um local também onde haverá manifestações. O coletivo João Cândido estará presente em todas essas manifestações e dirige um chamado para que a população negra se organize, a população negra vá às ruas, a população negra procure se colocar ao lado daquelas bandeiras de luta, particularmente procurando aí os companheiros do coletivo João Cândido, que vai estar presente nesses atos. População negra, ocupe as ruas do país, exija o fora Bolsonaro e apoie a candidatura do ex-presidente Lula. Volto aí para você. Ok, só para encerrar, não sem antes agradecer a companheira Carla Silva, mandou aqui o seu superchat. Obrigado, PCO, companheiros, que programa maravilhoso. Eu agradeço aí a todos vocês pela participação. Queria dar um recado em função dos atos. Em São Paulo, amanhã o ato acontece às 12 horas, como vocês viram aí no MASP. Amanhã nós não teremos, nós vamos transmitir aí, né, a Causa Operária TV vai cobrir os atos e nós não teremos a apresentação da análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, que volta na próxima semana. A gente aproveita também para dar... A gente sabe, essa semana o companheiro Rui aí precisou fazer um descanso forçado, uma pausa aí para consultas médicas e tudo mais, já está recomposto, está melhor, mas aí a gente aproveita, vamos cobrir os atos e a gente dá mais um descanso merecido, né, para o companheiro Rui Costa Pimenta, que o pessoal quer atacar, né, mas é pela falta de capacidade, né, intelectual, pela falta de capacidade política, né, do companheiro Rui, presidente nacional do PCO, reconhecido, inclusive, por companheiros que não comungam, né, não compartilham totalmente da política, não são militantes do PCO, mas reconhecido, né, como um grande militante, né, um destacado militante, um analista marxista de qualidade superior, né, e de uma seriedade, coisa que não é comum nesse momento em muitos setores da esquerda, né? Então, melhoras nossas de todos nós aí para o companheiro Rui, que vai estar firme e forte com a gente na próxima semana. Hoje esteve participando da reunião da Executiva Nacional do PCO, já está restabelecido, mas amanhã vamos acompanhar os atos, né? E você acompanha também pelo Diário Causa Operária e nos programas a partir de segunda-feira o acompanhamento, o balanço da situação política. Amanhã tem resumo do dia, a gente vai estar participando do programa amanhã à noite, e no domingo nós estamos juntos nesta semana no resumo da semana. Forte abraço e até amanhã com mais um resumo do dia. Valeu, gente. Um abraço a todos. Valeu, Gabriel. Boa noite, Gabriel. Obrigado.